Durante muito tempo eu achava que perdoar era esquecer. Era dizer, está tudo bem, vamos fazer de conta que nada aconteceu. Ou voltar a confiar na pessoa simplesmente. Mas hoje eu penso um pouco diferente, porque ninguém me ensinou que o perdão não muda o passado. Ele muda quem você escolhe ser depois dele. Hoje pedi para a espiritualidade aqui uma direção sobre esse tema. E a mensagem que veio aqui me fez entender algo que realmente me fez refletir aqui sobre o que realmente é amar. E já de cara, para começar, já veio essa primeira frase: amar não é uma brincadeira de criança. E essa frase aqui realmente ficou ecoando aqui dentro de mim, porque ela me faz perceber que muitos dos nossos relacionamentos não começam quando nós conhecemos alguém. Eles começam muito antes. Começam na forma como nós aprendemos a receber o carinho, a receber esse amor, na forma como nós aprendemos a lidar com a rejeição, com o abandono, na forma como fomos vistos ou na forma como nós não fomos vistos quando éramos criança. Eu vou dar um exemplo. Imagine uma criança que cresceu tentando agradar todo mundo. Ela aprendeu que para receber essa atenção ela precisava fazer tudo certo. Precisava dizer sim, precisava não dar trabalho. Agora imagine essa criança adulta. Ela entra em um relacionamento e, sem perceber, ela continua tentando fazer de tudo para ser escolhida. Continua com medo de desagradar, com medo de decepcionar, continua achando que ela precisa merecer esse amor. Percebe que o problema não começou naquele relacionamento? Ele só está aparecendo ali. E acho que é justamente aqui que muita gente se confunde. Porque às vezes nós pensamos que estamos sofrendo apenas por causa da atitude de uma pessoa. Mas nem sempre é somente isso. Por exemplo, se o seu marido esqueceu uma data importante, ou um amigo não respondeu a sua mensagem, aquilo te machuca. E realmente pode machucar. Mas a pergunta é: por que isso me machucou tanto? Porque para outra pessoa talvez fosse apenas um esquecimento, mas para você parece uma confirmação de algo muito maior, que dói mais do que para outra pessoa. Como se naquele momento você voltasse para uma sensação antiga de não ser importante, de não ser prioridade, de não ser escolhida. Percebe a diferença? Porque a situação aconteceu hoje, mas a dor parece muito maior, porque ela encontrou uma ferida aberta que já existia dentro de você. É quando, é como quando você bate exatamente em um machucado que ainda não cicatrizou. E o problema não é apenas a batida, é aquele lugar que já estava muito sensível e que é batido novamente. Então isso muda completamente a forma como nós olhamos para os nossos relacionamentos. Porque muitas vezes nós não estamos brigando apenas pelo que está acontecendo hoje, naquele momento. Nós estamos reagindo a muitas coisas que ficaram guardadas dentro de nós ao longo de toda a nossa vida. E foi aí que eu entendi uma coisa, que perdoar não é você dizer que aquilo que fizeram com você estava certo. Também não é você aceitar que continuem machucando você. Perdoar é impedir que aquela dor continue dirigindo a sua vida, as suas escolhas. Porque quando não fazemos isso, cada nova pessoa paga uma conta daquilo que nunca foi criado por ela. E isso não é justo, nem com você e nem com o outro. Então hoje eu quero deixar uma pergunta para você. Pense numa situação que costuma se repetir na sua vida, seja nos relacionamentos, na sua família, talvez nas suas amizades, ou até mesmo no trabalho, e pergunte:
O que essa situação está despertando em mim? Será que essa dor está começando hoje mesmo? Não responda isso correndo. Observe, sinta as sensações que vêm no seu corpo, as coisas que vêm na sua mente, porque às vezes a resposta muda completamente a forma como nós enxergamos a nossa história. Se essa reflexão fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Você já percebeu alguma situação em que você reagiu muito mais do que você precisava? Porque a situação às vezes era simples, mas você realmente teve uma atitude que, nossa, que eu nunca imaginava que teria essa atitude referente a uma situação tão simples que depois você pensou, poxa vida, era somente algo simples e por que que eu me senti tão mal ou tão, né, ou fiquei tão sentimental dessa forma? Talvez não fosse, né, não é apenas sobre esse momento específico, talvez exista uma história mais antiga por trás dessa tua reação. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o seu like, se inscreve nesse canal, compartilha essa mensagem com as pessoas que você sabe que talvez estejam tentando compreender melhor a sua própria história. Todos os dias eu estou aqui trazendo uma reflexão, uma coisa simples, né, que pode estar acontecendo na tua vida, só que é uma coisa que é realmente verdadeira e humana, que às vezes nos machucam. E às vezes não é só aquilo, né, que está em questão, daquilo que está machucando naquele momento. Muitas vezes estamos somente ativando vários gatilhos da nossa vida em que vira tudo um bolo só e aí acaba nos machucando muito mais do que deveria. E eu acredito que muitas mudanças começam quando a gente começa a parar para perceber isso. A gente começa a parar para perguntar quem me machucou. E começamos a perceber que quem me machucou é essa pessoa que está na minha frente agora, realmente, ou quem me machucou é algo que ainda dói tanto em mim que foi lá no passado e que aí ativa esse gatilho e acaba virando uma dor muito maior nesse momento. Porque quando nós percebemos essas coisas, nós começamos a entender melhor como nós estamos funcionando. Aí a gente consegue entender, está acontecendo isso, mas isso aqui está vindo somente dessa situação, ou isso aqui está me ativando algo lá do passado e que eu não soube lidar naquela época. Então, como que eu vou entender para lidar melhor com isso agora? Então, se você ainda não consegue entender esse tipo de situação, se você está ainda com dificuldade para entender como você funciona, como para você entender melhor os teus sentimentos, os teus gatilhos, esses padrões que ficam nos machucando mais do que deveriam, porque a gente vem carregando, né, anos após anos esses pesos, eu posso te ajudar também se você tiver interesse num atendimento particular, né, individual, porque às vezes nós não precisamos encontrar os culpados, nós precisamos somente entender o que aconteceu na nossa própria história e construir, né, uma relação mais leve com nós mesmos, sem ficar procurando um culpado, mas entendendo exatamente o que a gente sente e como a gente sente, para que a gente possa dissolver esse sentimento e liberar isso, liberar esse peso do passado, para que a gente tenha uma vida mais leve agora, no dia de hoje. Vou deixar meu contato aqui na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse em entrar em contato comigo. Quero terminar ainda deixando uma frase aqui para você guardar no seu coração. Perdoar não é você apagar a sua história, é impedir que ela continue escrevendo os próximos capítulos da sua vida. Essa foi a mensagem de hoje. Gratidão por estar aqui, deixa aqui o seu like e até amanhã no nosso próximo vídeo. Gratidão.